Tá, outro, né? Gente, boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Vamos agradecer a Jesus, né, pela oportunidade e agradecer o Delano pelo estudo inicial e vamos continuar o Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando a escala espírita, na questão número 100 do Livro dos Espíritos. A gente está fazendo a pirâmide, aí deu uma paradinha aqui na pirâmide porque a gente está estudando as observações preliminares da escala, né? Então, nas observações preliminares tem uma série de assuntos aqui interessantes. Aí depois a gente vai voltar e vai começar a fazer a escala de baixo para cima, né? Pegar lá do 10º lugar até o primeiro, aí vai encaixar muita coisa que o Delano falou dos mundos, né? Dá inclusive para a gente fazer a pirâmide e até encaixar os mundos lá na pirâmide e ver, ter uma ideia, né, pelo menos, da posição que nós estamos aqui na Terra. Tá? O Delano fez uma pergunta difícil aqui, né? Alguém já foi no mundo de regeneração? Primitivo, com certeza, nós já fomos, né? Primitivo, com certeza. Regeneração, não sei, né? Tem gente aí que está vindo de cima, né? Tem gente que vem de cima para ajudar aqui embaixo. Agora, quem? Ninguém se atreve a dizer, né? Bom, então aqui na observações preliminares, a gente está no segundo parágrafo, ele diz assim: ajuntemos ainda esta consideração que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Então, isso é um ponto interessante que combina com tudo, os assuntos estão encaixando, né? A gente está em mundo de prova e expiação. Já passamos pelo primitivo, estamos indo para cima, para a regeneração. Então, nessa viagem aí, nós estamos aperfeiçoando, estamos melhorando. Aqui na Terra, que é mundo de prova e expiação, tem muita coisa ainda complicada, né? Um dia desse eu falei que nós somos filhos do animal, aí teve gente que fez umas caras assim, o dia que eu falei isso, não foi aqui não. O pessoal ficou meio assim, né? Falou, como assim, né? Nós somos filhos do animal. Somos criaturas de Deus, filhos do animal ainda, pela nossa origem em termos de evolução. Isso explica por que os comportamentos humanos, às vezes, parecem piores do que os dos animais. Parece que não são, né? Por uma pessoa já é ser humano, já é mais evoluído, mas está se comportando pior, porque tem muita coisa que a gente não aprendeu ainda. Aí tem essa realidade aqui que a gente está vendo na Terra. Quem são os espíritos que estão mais próximos da Terra? São os da Terra que morreram. Se nós temos gente boa e gente ruim aqui, próximo da Terra tem esse mesmo tipo de gente. Aí ele avisa aqui para nós, né? Então, nós não podemos achar que só pelo fato de ser espírito já virou santo, né? Já está perfeito. Principalmente parentes nossos, né? Parente, quando morre, vira uma maravilha, né? Que as pessoas você vivia metendo a ripa, né? Morre e vira santo. Nossa, que maravilha, pessoa. Era tão bom, né? Vai fazer muita falta. Para xingar, para brigar, para discutir, mas acaba fazendo mesmo, né? Inclusive, gente, falando em que morreu aqui agora, eu vi o Mundinho ali agora. Mundinho é meu cunhado ali, né? O Mundinho, ele estava de cabeça baixa ali. Eu vi ele de cabeça assim, né? Não vi, de imediato eu não vi que era ele, né? Eu lembrei do Marcos Vinícius. Falei, será que eu estou vendo o Marcos Vinícius ali? Mas não era não. A hora que ele levantou a cabeça, eu vi que era o Mundinho. Seja bem-vindo, Mundinho. Eu achei que era um espírito desencarnado, mas é um espírito encarnado, né? Então, quer dizer, a gente não tem as diferenças, não são pelo fato de ser encarnado ou desencarnado. É pelo fato de ser espírito, melhor ou pior.
Né? Espírito bom encarnado, desencarna, continua bom. Espírito ruim encarnado, vai desencarnar, vai ficar ruim, vai continuar ruim. De repente até pior. Né? Que vai ver algumas coisas aí pela interpretação dele, vai achar até que tem direito a algumas vinganças, e aí vai querer acentuar a vingança, porque agora ele está invisível. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E não achar que os espíritos são perfeitos. Já viraram a santidade. Os espíritos se comunicam direto conosco aqui, a maioria deles, estão um pouquinho acima, estão bem, estão melhorando, estão em aperfeiçoamento, estão se esforçando como nós, muitos estão aqui aprendendo junto conosco. Então, não precisa ficar julgando na cara deles que eles ainda são imperfeitos, mas não precisa também achar que eles já são, e falou, está falado, é isso mesmo. Aí a gente distorce tudo. O que nós estamos aprendendo com a própria doutrina é questionar tudo. Certo? A didática do Kardec ao elaborar o Livro dos Espíritos, especialmente o Livro dos Espíritos, com a questão das perguntas e respostas, ele está exatamente ensinando para nós como questionar tudo. Certo? Outro dia eu falei sobre o Livro dos Espíritos numa outra casa, então a gente estava chamando a atenção, pedindo para falar nesse livro, nessa linha, né, de mostrar essa relação do Livro dos Espíritos com o Evangelho e a didática da doutrina para a gente estudar o Evangelho. Você não tem que acreditar em tudo, você não tem que aceitar tudo, nem que está escrito no Evangelho. Por quê? Tem coisas escritas no Evangelho que gera dúvida. Não é porque está errado, não é porque gera dúvida. Então tem que questionar para entender. Jesus falou isso? Falou. Está escrito no Evangelho? Tá. Mas será que foi isso mesmo que ele falou? Por exemplo, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Né? Vim trazer a divisão. Jesus falou isso? Dizem lá os evangelistas que falou. Aí vem a outra questão. Mas será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Em diversas passagens, a gente precisa fazer esse tipo de questionamento. E é sobre Jesus, que foi o maior que passou pela Terra. Mas por que o questionamento? Não é questionar a ele especialmente. É questionar a ideia, como ela foi passada e como ela precisa ser compreendida. Ah, mas foi o evangelista Lucas, Mateus, João, Marcos? Sim, o evangelista era um camarada especial? Era, porque ele escreveu, e o evangelho que ele escreveu, teve outros aí que ficaram guardados, né? Esse foi escolhido. Passou a fazer parte da Bíblia Sagrada. Então agora é evangelista, foi Jesus que falou, é a Bíblia Sagrada, tudo verdade? Sim, na essência e não na letra. Por isso tem que questionar. Certo? Então, não questiona a pessoa, o espírito, questiona a ideia. Para falar que está certo ou errado não é para entender. E cada um vai adotar a ideia se achou que ela está de acordo com a sua necessidade. É assim que funciona. Certo? Aí não tem dogma, não tem imposição, não tem falar, você tem que acreditar nisso e pronto. Não. Você precisa estudar o assunto para ver se você vai aceitar o assunto e vai querer colocar em prática na sua vida, se é possível. Se não for, ninguém vai te obrigar, em nome do Espiritismo, ninguém vai te obrigar a fazer isso ou aquilo. Nem os espíritos. Certo? O que mais que fala aqui? Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que eles sejam superiores
são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. Certo? Então, é um sistema de classificação importantíssimo? É. Importantíssimo para nos ajudar a compreender as coisas. Quando a gente coloca aquela pirâmide aqui, a pirâmide, ela facilita para entender. É verdade absoluta? Não, é só uma didática. Eu até acho que foi eu que inventei. Aqui foi eu, ninguém me falou sobre isso. Depois eu vi na internet, eu já vi parecido. A pessoa me copiou. Aqui não tem vantagem nenhuma isso também, não. Surgiu isso para facilitar o nosso entendimento. Então fica didático. Mas significa que a pessoa já é uma sumidade no assunto, porque já tem uma forma didática de mostrar as coisas? Não. Mas nós vamos buscando. Aí você pega a classificação, estuda, lê, passa para frente. Um dia você volta e descobre uma outra maneira para falar do mesmo assunto, estudar o mesmo assunto, entender o mesmo assunto. Por que a outra maneira? A gente vai aperfeiçoando. Na medida que você vai aperfeiçoando, você vai desenvolvendo a inteligência, você vai facilitando a compreensão das coisas. A gente vai ficar mais livre, mais leve, mais à vontade para refletir sobre os assuntos. E aí você vai pegar as orientações e vai compreender cada vez mais a forma didática que ele utilizou, o Kardec, o método que ele utilizou, essas classificações todas que estão relacionadas, e aí vai facilitando isso para nós. Então, aí você tem, por exemplo, escala espírita. A escala espírita tem 3 ordens, né? Todo mundo já sabe isso, né? 3 ordens. Imperfeitos, bons e puros. Então, tem 3 ordens, 3 organizações de espíritos. Imperfeitos, bons e puros. Os imperfeitos têm 5 classes. Os bons, 4 classes. Os puros, 1 classe. Total, 10 classes. Quando a gente pega de baixo para cima, a última classe, a 10ª, está lá os impuros. A primeira classe, puros. Então, 10ª, impuro. Primeira, puro. O que nós estamos fazendo na viagem da 10ª até a primeira? Nós estamos fazendo uma viagem de purificação, evolução, melhoramento, entendimento e vivência da lei de Deus cada vez mais intensamente de acordo com o conhecimento. Ao longo dessa viagem, que não tem um tempo específico, mas é longo, nós vamos assimilando todo o conhecimento necessário para vivermos na condição de espíritos puros. Então, muita coisa que estamos vivendo hoje, aqui nessa condição aqui, 7º lugar, mais ou menos, 8º, por aí, né? Aqui na Terra. Nessa condição aqui, a gente está vivendo tudo isso que estamos vivendo porque são aprendizados necessários para a nossa evolução. Nós estamos convivendo com as diferenças e na escala dá para explicar a diferença, para entender as diferenças de uma forma mais clara. Nós vamos conviver com as diferenças, com o contraditório, porque é com o contraditório que a gente aprende mais. Se fosse tudo igualzinho, você pensou? Tudo igualzinho. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Todo mundo aceita tudo do mesmo jeito. Você fala uma coisa, todo mundo concorda. Você fala outra, fala o contrário, todo mundo concorda também. E fica muito chato, né? Como que é agora? Você tem a disputa, né?
É o certo e errado, o bom e o mal. Aí tem os partidos políticos, não dá nem lembrar disso, né? Aí tem os times de futebol e tem as guerras em casa, nas relações familiares, né? E tudo isso aí traz aprendizado. Nós vamos precisar aprender a conviver com o diferente numa boa, sem exigir que ele mude e sem ter nenhuma expectativa da mudança dele, embora sabendo que ele vai mudar um dia. Mas eu não tenho que ter essa expectativa. Vamos chegar à conclusão de que eu tenho que mudar. E toda vez que o diferente me incomodar, quem muda sou eu. Quem tem que mudar sou eu, não ele ou ela. Certo? Isso é um aprendizado. Isso é o desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma virtude. É um desafio para nós. Aprender a conviver com as desigualdades, com as diferenças, com os conflitos, sem se incomodar, mesmo vendo que está realmente diferente, muito diferente, às vezes muito contrário. Mas é a posição que o outro está. Como é que eu percebo isso? Olhando para a escala. Olhando para essa classificação dos mundos que o Delano acabou de falar. Se tem mundos muito mais superiores do que a Terra, e tem também inferiores, a gente está numa posição intermediária, né? Mais para baixo do que para cima. Então vai ter tudo isso em outros mundos e aqui na Terra. Porque aqui dentro de um mesmo mundo tem classificações também. E diferenças também. E isso a gente está vendo. Aí nós temos que aprender a respeitar tudo isso para vencer as nossas etapas, os nossos desafios. Se todos passarmos a pensar assim, nós vamos aprender a respeitar as limitações de cada um. Terá diferença ainda, terá limitação ainda, mas não terá briga, não terá guerra, não terá discussão. Teremos grupos de pessoas interessadas em aprender umas com as outras. Os que sabem um pouquinho mais interessados em ensinar. Os que sabem um pouquinho menos interessados em aprender. Os que sabem mais ainda, mas que estão numa posição de observação, respeitarão. Os que sabem um pouco, que às vezes a gente sabe um pouco e acha que sabe muito mais, né? Principalmente quem sabe menos, né? Tudo isso precisa ser respeitado. Isso vai facilitar a convivência em todos os ambientes onde haja pessoas, grupos de pessoas, grupos de diferenças. Aí no seu ambiente de trabalho, você vai olhar para o seu chefe com um novo olhar, para o seu subordinado com outro olhar, aquela pessoa que incomoda lá, por alguma razão lá, aquelas pessoas, né? Você vai olhar para ela diferente. Até com compaixão, né? Com um bom entendimento. Sem se incomodar, sem se perturbar. Porque quem tem o equilíbrio é você que já aprendeu a fazer isso. O outro ainda não. Certo? Essas escalas podem nos ajudar a fazer tudo isso aí quando a gente passa a enxergar essas diferenças. Daí vai facilitando tudo. Se alguém quiser falar, pode, viu, gente? De repente, eu falo isso aqui, mas não quero que ninguém fale. Tá? Eu falo aqui que existe contradição e tem que respeitar a contradição. Mas ninguém fala nada. Certo? Claro que não é assim, né? Para eles, todos os espíritos que eles sejam superiores são de primeira ordem, né? Para aqueles que ainda não entenderam a coisa. Pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam capazes podem variar nos detalhes
segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussot, Tournefort, assim mesmo que fala, né? Tiveram cada qual o seu método, e a botânica não se alterou por isso. Aí, se a gente pegar aqui, estão 3 cientistas, né? 3 pessoas que tiveram métodos diferentes, mas se respeitaram. Na ciência vai acontecer isso. Vai ter sempre alguém trazendo um método diferente. Você pega, por exemplo, aí o seu Freud, né? É o pai da psicanálise. Mas em cima do que ele trouxe, várias outras ramificações surgiram a partir dessa mesma ideia. E aí, ramificações muito diferentes, às vezes, foram para ângulos totalmente diferentes do que ele iniciou, mas ele tem o ponto de partida. As religiões, o cristianismo tem hoje uma infinidade de divisões, de ramificações. A partir do catolicismo, que trouxe o cristianismo de alguma forma, depois veio o protestantismo e aumentou ainda mais as divisões, né? Muitas divisões. Ainda não há um respeito, vamos dizer, adequado pelo fato de nos dizermos cristãos. Mas os cristãos, partindo de Jesus, do cristianismo, estamos partindo de uma base, de uma origem. Essa origem é a mesma. A interpretação é diferente. Muito diferente às vezes. E por ser diferente, e por não entendermos ainda a necessidade de respeitar o diferente, a gente fica tentando impor para o outro a nossa interpretação como a única verdade absoluta. É daí que surgem os dogmas. Os dogmas são verdades incontestáveis, inquestionáveis, que foram colocadas. Ontem a gente falava, inclusive, parece que o Papa deu uma escorregada aí, né? Ele falou umas coisas aí que gerou uns questionamentos. Então, aí, por que gerou questionamento? Mais intenso. É um dogma, né? A infalibilidade papal é um dogma. Certo? Isso é inquestionável. Eles determinaram isso lá. Mas não, ele é humano. A gente estava vendo a questão do livro dos Espíritos, que está tratando dos Espíritos que vieram com missão de ajudar a humanidade nessa área. E pergunta se eles falham, se eles poderiam falhar. Falham, falharam. E a gente já está aprendendo a respeitar. Muitos ainda não, sim? Não sei se tem sido vinculado na mídia, um bom espanto, digamos assim. Foi exatamente uma série de discussões, uma série falando a respeito do Sim. Eu achei uma iniciativa muito bacana, porque a gente está vivendo uma intolerância, como você mesmo colocou, diversas áreas, né? Não só a nível religioso, mas político, né? A gente não pode ter uma opinião, seja ela qual for, e se não for um agrado do irmão, muitas vezes a gente Isso. falta esse conhecimento dessa. Então, eu achei assim, uma iniciativa que são essas e que estão ali Isso. Exato.
Eu vi um padre, eu não me lembro o nome, foi um vídeo desse que circula aí. Eu vi um padre, achei interessante ele falando sobre, bem dentro disso aí, ele falando sobre os problemas que existem nas diversas religiões. E ele falou que às vezes existem porque ele falou que as pessoas são humanas e que erram, que falham, se enganam. Aí ele falou que tem no catolicismo e o pessoal pega muito pesado com as questões aí do... Como é que chama? As questões sexuais aí com pedofilia. Que parece que só tem lá e acentuam muito lá, cobram muito lá. Aí ele falou que tem os ataques à Igreja Católica, mas tem ataques aos pastores protestantes em geral, pelo enriquecimento às vezes, porque às vezes um ou outro fica mais rico, aí já colocam todos no mesmo nível. E citou, inclusive, de uma forma assim, eu diria assim, caridosa até, ele citou o caso do João de Deus. Ele falou, no Espiritismo também está acontecendo. Quer dizer, então existe em todas as crenças pessoas que ainda cometem os seus enganos. E a gente não pode julgar uns pelos outros. Tem que respeitar todos. Porque, especialmente nós temos condições, volta à questão das escalas, dessas escalas, para entender as necessidades que todos têm ainda de cometer algum engano, de falhar. Porque nem todos vêm com a oportunidade só de ser bonzinho lá e já vem de cima realmente. O Delano perguntou se vem se nós já fomos em mundo de regeneração. Mas tem espírito na Terra que veio de mais alto. Esses que vieram de mais alto vão errar menos ou nada, porque já passaram por tudo que a gente está passando aqui. Mas tem outros que estão um pouquinho acima. E muitos desses não vêm só com uma missão. Ele vem também com a missão e dentro dela ele vem com algum resgate. Então, quando fala da infalibilidade, foi um grande engano a infalibilidade. Porque o missionário que vem nessa área, ele tem algumas características realmente elevadas, né? E ele não chega ao ponto que chega por acaso, não existe acaso. Ele chega lá porque tem uma programação no plano espiritual e essas pessoas que chegam nesses pontos mais elevados, eles chegam com permissão divina. Mas não significa que já sejam perfeitos e não significa que não tenham alguma expiação. Alguns passam bem na expiação, outros caem nela e se desviam completamente. E isso é compreensível e nós sabemos disso. Então nós temos motivos maiores ainda para respeitar todos eles. Certo? Sim? Sim, senhora. Sim. Só fala uma coisa interessante. Uma só? Só fala uma coisa interessante, lembrando que muitas vezes a gente existe no outro nos incomoda. Então, assim, o homem ainda não se acostumou com a humanidade. O outro somos feitos da mesma carne, da mesma matéria, temos de emoções, sentimentos e reações, da mesma coisa. Eu acho interessante também a gente olhar mais para a gente que o outro, porque se eu descobrir em mim uma coisa feia que tem o outro, eu sou capaz de entender melhor a questão. Sim. E precisamos até um pouquinho além, nos posicionar numa condição de respeito e até não necessariamente de defender, mas tem hora que precisa até defender. Não é defender diretamente, mas ter uma posição, vamos dizer assim, pacífica em relação aos acontecimentos
exatamente pela compreensão da imperfeição humana ainda. E quando a gente fala assim, a questão da missão junto com a expiação, o grande exemplo de cara assim é o João Batista, né? O João Batista tinha uma missão? Tinha, importantíssima, preparar os caminhos para o Senhor. Preparou? Preparou. E ele tinha uma expiação, certo? Ele tinha que morrer do jeito que morreu, e aquilo era resgate. Está lá na história da Bíblia todinha, desde lá do livro dos Reis, né, do Antigo Testamento, até chegar nesse ponto aí, que ele teria sido o profeta Elias, que deu uma escorregada lá, mas já era profeta. Já tinha alguns dons, algumas características boas. Mas ele escorregou. Renasce depois para consertar o escorregão que ele deu. Poderia ter falhado? Poderia, mas ele não falhou. Certo? Porque não se tem notícia que ele tenha falhado. O Judas tinha uma missão? Tinha. O que aconteceu? Escorregou. O escorregão do Judas não foi trair Jesus, foi trair a ele mesmo. Certo? Ele tinha uma missão espinhosa. Certo? Teve a missão, recebeu, aceitou, veio para cumprir a missão. Mas ao longo do cumprimento da missão, ele se permitiu entrar com as questões pessoais. Então, a questão pessoal fez com que ele se traísse, e quando ele cumpriu a missão que era de entregar Jesus e não de trair, ele não estava mais com equilíbrio suficiente para ver o resultado do cumprimento dessa missão dele. O que ele faz? Se pune de forma ainda mais grave e suicida. Entenderam? E quantos outros podem ter tido missões assim? E paralelamente a ela, muitos de nós, né? Todos nós temos uma missão. Mas muitos de nós temos alguma expiação. Vai chegar um momento que você, cumprindo a sua missão, você vai ter uma expiaçãozinha ali. E se bobear, escorrega na expiação e perde tudo. Vai ter que começar tudo de novo. Né, João? Paulo também. Paulo, exatamente. Isso. Exatamente. Teve que ir lá entregar o pescoço para ser cortado. Né? Quer dizer, a partir do meio da missão dele, quer dizer, quando ele vira Paulo, ele passou a realmente ser o missionário. Mas ele tinha expiação. Certo? Teve algumas coisas que ele fez antes que ele precisava consertar. Ele consertou. Ele consertou muita coisa. Talvez tudo, né? A gente não sabe. Mas ele consertou muita coisa. E muitos outros. Mas tudo isso é exemplo para nós. É ilustração. Nós temos que cuidar de nós. Não é isso? Como nós estamos diante de tudo isso aí? O que esse entendimento está trazendo para nós? Para cada um de nós? Eu estou conseguindo compreender melhor essas posições espirituais que as pessoas estão, as de destaque ou não, e eu consigo entender a minha posição diante de tudo isso aí? Consigo me entender alguém que está cumprindo alguma missão importante aqui? Ah, mas eu sou uma pessoa tão simples, né? A gente fala que é simples, né? Mas todo mundo tem uma missão, gente. Pode ser pequenininha, mas é a que a gente consegue fazer. O universo funciona porque nós somos os seres inteligentes da criação, somos os espíritos que participamos de toda a criação de alguma forma. O mínimo que nós fazemos é a nossa parte. Esse nosso mínimo, somado com o mínimo de outro, de outro, de outro, e com o máximo de um outro que tem um potencial maior, é que vai fazer que exista esse mundo que nós estamos nele aqui, com essa evolução, pelo menos tecnológica, assustadora até. Certo?
E o que é isso? O resultado do cumprimento da missão de cada um. Certo? Cada um cumpre a sua parte da melhor maneira possível, não importa onde esteja, não importa o que esteja fazendo, importa que faça bem feito, que faça com amor, que faça com responsabilidade. Aí estaremos colaborando para que o universo funcione bem. O contrário, não. O contrário vai fazer com que a gente atrapalhe de um lado, mas que com certeza alguém vai chegar e vai consertar para não ficar atrapalhado. Mas a gente se perde. Por isso é importante cuidar de nós. Certo? Falamos aqui do Linneu, Rousseau, Tournefort. Eu estou falando só em francês agora. Vocês estão chegando agora aí? Parece hoje em francês. Então tiver cada qual o seu método, e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos. Isso é o Kardec que está falando, né? Nós também não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos pelas suas palavras e os seus atos e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Então, como é que foi a classificação? Por observação. Pelo conhecimento, pelas palavras, pelos comportamentos, os conhecidos pelo que eles fizeram aqui, pelos que continuam fazendo o plano espiritual, aí foi fazendo a classificação, que dá para nós uma diretriz e um posicionamento de cada um para a gente aprender a questão da necessidade do respeito em cada fase e entender que existe essa divisão e que alguns estão crescendo e outros já cresceram. E se nós estamos no meio disso, a ideia é pedir ajuda acima e ajudar embaixo. Tem alguém abaixo? Vamos ajudar. Tem alguém acima? Vamos pedir ajuda. Vamos estender a mão para receber ajuda e para baixo para ajudar quem está subindo. Aí nós vamos todos entrar numa boa compreensão, num bom relacionamento. O contrário é o egoísmo. É o que está acontecendo. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Então, esses são os imperfeitos. Não somos nós, né? Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. E a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Então, o que está mostrando? As 3 divisões principais, as maiores. Imperfeitos, bons, puros. Os imperfeitos, 5 classes, mas dentro de cada classe as subdivisões. Um vai surgindo do outro e nos pontos de mudança as coisas vão se misturando, né? Então aí você não tem um ponto claro, assim, bem definitivo do momento em que você sai de uma e passa para outra. Vai passando gradativamente, tranquilamente, até atingir as condições mais elevadas. Então essa é a classificação
que não está limitada às 3 grandes classes, ou às 3 grandes ordens, nem às 10 classes. Essa classificação, ela pode ter uma série de divisões menores, para a gente entender mais minuciosamente. Mas ela dá uma ideia para nós de que existe a divisão. E essa divisão caracteriza as diferenças. Isso que é importante. Com a ajuda desse quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação. E, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita. Pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou àquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes se efetua mais num sentido que no outro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil avaliar por sua linguagem e seus atos. Então, nós viremos à Terra, voltaremos ao plano espiritual, viremos aqui de novo e voltaremos lá, vai e vem, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Tá? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Até atingir o grau máximo de evolução. Todos estamos caminhando para isso. Mas estamos caminhando e por isso estamos em construção do nosso entendimento da lei de Deus. Esse é o grande objetivo. Entender a lei de Deus para praticar corretamente. E aí todos estaremos no mesmo nível quando chegarmos lá nas alturas. Certo? É por isso que a pirâmide vai afunilando. E lá no último, lá, o puro, tem só um triângulozinho pequenininho, né? E os outros para baixo lá, nem é um triângulo propriamente, né? E vai aumentando cada vez mais na medida que aumenta o nível de imperfeição. Certo? Mas estamos todos caminhando para lá. Estamos entrando pela porta estreita que Jesus falou. E ao passar pela porta estreita, nós vamos nos limitando e vamos nos adaptando à passagem estreita com tranquilidade, porque aprendemos aqui, no momento da porta larga, aprendemos a conviver com as diferenças das mais diversas situações e aprendemos, por isso passamos, estamos indo acima. E o aviso dele é, a porta vai continuar estreitando. É o Divaldo que fala, né? Ele fala que na vida a gente entra por um cano. Não é assim? Entrei pelo cano, né? Ele fala que no Espiritismo a gente entra por um cone. Então você vai entrando no cone e vai afunilando. Não no cristianismo, né? Você vai entrando e vai. A porta vai estreitando. A aproximação de Deus vai fazendo o afunilamento da porta. Tá? E nós vamos nos adaptando com tranquilidade por causa do conhecimento desenvolvido. Tá? Hein? Exatamente. Diminui em quantidade e melhora em qualidade. Né? Tem alguma coisa para ler? Não? Gente, então nós vamos encerrar aqui, agradecendo a todos pela oportunidade, pela presença, pela participação, pedindo a Jesus que nos ilumine a todos e que nós possamos, semana que vem, 101,
Semana que vem a gente volta e aí nós vamos continuar construindo a nossa pirâmide, vendo a nossa escala espírita, entendendo, porque isso aqui está bem na base ainda, né? Bem no início. Essa escala espírita, em muitas situações, ela vai poder ser usada para nos ajudar no entendimento de muitas outras lições para frente. Tá bom? Jesus amigo, nós agradecemos pelo momento, pela oportunidade, agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, agradecemos a existência do nosso cantinho, sem deixar de lembrar da nossa irmã Jaqueline, né, que está em perfeita recuperação, diríamos, agradecendo aos amigos que colaboraram de todas as formas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Isso caracteriza para nós uma família unida, voltada para Deus, voltada para a oração, voltada para as dores do nosso próximo. Tanto o nosso próximo encarnado quanto o desencarnado. Que possamos continuar nessa linha de aprendizado para consolidarmos o nosso melhor sentimento fraterno. Estamos construindo a fraternidade. E ela parte desses pequenos momentos em que nos mobilizamos para colaborar com vibrações, com orações, com ótimas intenções pelo nosso irmão que passa por uma dificuldade momentânea. Assim, Senhor, aproveitamos para vos pedir também por todos aqueles outros desconhecidos que estão tanto no plano espiritual quanto no físico, passando por dificuldades iguais, menores ou maiores, mas sentindo as suas dores e cada um às vezes sofrendo com as suas dores, porque cada um sabe a dor que tem e sabe como dói a sua própria dor. Que possam todos ser consolados, que possamos todos ser reequilibrados e continuarmos nos ajudando nas nossas dificuldades maiores. Que o teu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja. Obrigado.